Olá, professores. Eu sou a professora Tânia Mara, do curso Siga Preparatória, e a gente vai resolver algumas questões de história hoje, ok? Vamos começar? No final do século XIX, marcou-se o início da educação física escolar sistematizada no Brasil. Nessa época, ao acompanhar as tendências que predominavam na Europa, nos mais distintos campos do saber, face ao processo de industrialização do país, a educação física brasileira objetivava o quê? Gabarito, casa. Construir um novo homem capaz de dar suporte à nova ordem política, econômica e social emergente, bem como formar indivíduos fortes, saudáveis e indispensáveis ao processo de desenvolvimento do país. Era um momento que a gente estava vivendo nessa virada do século XIX para o XX. Não tinha preocupação com uma educação emancipadora. Isso aí a gente vai a gente vai ver essa preocupação no final da década de 70. Não tinha preocupação em melhorar a qualidade de vida da população. O foco era um homem forte, capaz de suportar o trabalho, né? Tinha uma preocupação de melhorar essa aptidão física, porque esse homem ele tinha que encarar esse processo de industrialização, né? Um país emergente, se industrializando, e tinha essa ideia realmente de, através da ginástica principalmente, preparar esse corpo para o trabalho. Formar atletas, a gente vai ver isso na tendência competitivista, lá na frente, que é a alternativa B, e fortalecer o sistema educacional brasileiro não tinha esse foco. Realmente, Couto Ferraz, ele lançou as bases da reforma no município da Corte, que era o Rio de Janeiro. Mas a efetiva implantação mesmo da educação física, ela ficou restrita até os primeiros anos da década de 30 às escolas do Rio, às escolas militares. Houveram realmente reformas educacionais em diversos estados de 1920 a 1928, e essas reformas elas contemplavam a educação física como componente curricular do ensino primário e secundário. Mas essa tendência de processo de industrialização, essa ideia de educação era voltada realmente para formar esses indivíduos fortes, saudáveis, porque estava surgindo esse capitalismo aqui no Brasil. Questão 2. A educação física militarista na sociedade brasileira teve a incumbência de, lembrando que a tendência higienista vai do final do século XIX até 1930, a tendência militarista de 1930 a 45, pedagogicista de 45 a 64, depois tem a tendência competitivista, que vai até o final da década de 70, e depois vem a tendência popular. Isso aí é uma linha do tempo para, de forma didática, a gente contar a história da educação física para vocês. O gabarito dessa questão é dado: colaborar no processo de depuração da raça, marginalizando os incapacitados fisicamente. Uma influência muito forte do nazifascismo. Essa tendência militarista pegou a Segunda Guerra Mundial. A letra A não pensou em dar oportunidade de participar de atividades sistemáticas de cunho físico educativo. A ideia para o jovem era do cidadão soldado. Então não tinha essa atividade sistemática de cunho físico educativo. A bola, disciplinar os hábitos dos indivíduos, preservando-os em relação à saúde. Disciplinar os hábitos é característica da tendência anterior, que é a tendência higienista. Casa, massificar a prática de atividades físicas, objetivando a formação de talentos. Isso a gente deixa lá para frente para a tendência competitivista. Garantir o sucesso de nossos jovens em competições esportivas. Também a gente vai ver isso lá na frente na tendência competitivista. Número 3. Paulo Giraldelli apresenta em sua obra as tendências da educação física no Brasil. Ele quer a alternativa correta. A alternativa dessa questão é bola. A educação física popular não está preocupada com a saúde pública, não se pretende disciplinadora de homens e nem está voltada para a busca de medalhas.
Ela é, antes de tudo, ludicidade, cooperação e serve também aos interesses daquilo que os trabalhadores vêm chamando historicamente de solidariedade operária. A gente está falando aqui da tendência popular. A está dizendo o seguinte: o objetivo principal da educação física pedagogicista é a caracterização da competição e da superação individual, e aí já matou a questão, porque a gente, quando fala em competição e superação individual, a gente está falando da tendência competitivista. Casa, a educação física militarista é a concepção que vai reclamar da sociedade a necessidade de encarar a educação física não somente como uma prática capaz de promover a saúde ou de disciplinar a juventude, mas também como uma prática eminentemente educativa, né? Ou seja, a educação física foi vista na tendência pedagogicista como uma prática educativa, foi um avanço. Dado, então nascer é pedagogicista e não militarista. Dado, na educação física competitivista, a ênfase em relação à saúde está em primeiro plano. Opa, tendência higienista. Para tal concepção, cabe à educação física um papel fundamental na formação de homens e mulheres sadios, fortes, dispostos à ação, a última tendência higienista. A questão 4 é do livro da Carmen Lúcia Soares, Educação Física, Raízes Europeia e Brasil. Ela está falando dos métodos ou escolas de ginástica e quer que a gente encontre aqui os métodos, né? Que a gente leia aqui e faça o link com os métodos ginásticos. A gente pode procurar por algumas características aqui para facilitar vocês a guardarem, né? Isso está sempre caindo em prova. Por exemplo, espírito nacionalista, vocês já podem pensar no método alemão, ok? Quando a gente fala de um método que combate os vícios da sociedade, vocês podem linkar com o método sueco, porque ele tinha um caráter pedagógico e social, ele falava dessas questões de combater os vícios. Se a gente for pensar em um método mais voltado para o esporte, a gente vai lembrar do método inglês, tá? E o método francês, como é que a gente descobriria aqui? Primeiro que ele está dizendo que ele ficou até a segunda metade do século XIX, então nós fomos até a década de 50 com o método francês. Ele foi oficializado pelo Ministério da Guerra na década de 20, então tem uma questão ali que a gente já mata, né? A ginástica foi o método oficialmente adotado pelo Brasil em 1921. Ele tinha um caráter moral e patriótico. Isso coincidiu realmente até com a nossa base científica da época, que era o positivismo. Então, tudo era explicado pela ciência. Então, o método francês ele tinha essa característica, né? Explicação, tudo era explicado pela ciência e a gente estava vivendo o positivismo aqui. Então, ela tinha essa questão da coragem, da moral, desenvolver a vontade, promover a saúde, regenerar a raça. Isso realmente vai de encontro ao positivismo. Então, a questão 3, 1, 2, 3 e 4. Dado. Galera, obrigada. Qualquer coisa nós estamos no Instagram, no Facebook ou pode nos procurar pelo WhatsApp. Muito obrigada. Qualquer coisa a gente está aqui.